Então, vamos todos alinhar a nossa coluna conforme a gente pode. Quem puder, fechar os olhos. Talvez, quem sabe, unir as mãos na frente do coração. Respirando profundo, serenando os nossos pensamentos. Nos conectando com o momento presente. Nos mantendo inteiramente abertos para esse estudo. Para todos os ensinamentos que chegarão até nós. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento, que eles possam, alegremente, descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação a sociedade teosófica, esse nosso estudo. Possam eles nos inspirar com sua sabedoria, fortalecer-nos com o seu poder e vitalizar-nos com sua atividade. Namastê. Muito obrigado, então, por essa introdução. Foi o tempo da Zuzinha aparecer. Afinal, a dinastia do Paixão Cortes tem que estar representada aqui, senão me sinto... não é um dia tão esperado. Falta só o gatinho da Zulema. Acho que ela não está nos Ela ouvindo. está sem áudio ainda, ela está conectando. Conectou agora. Oi, Zu. Bom, eu Estamos não. com saudade do teu gatinho. Ah, pois é, ele está por aqui daqui a pouco. Podemos, então, começar lembrando que nós estamos, então, estudando esse magnífico livro do Dr. Taimni, Autocultura à Luz do Ocultismo. Esse é um livro que vai saindo da teoria e apontando para a prática, onde nós podemos desenvolver a teosofia em nossas vidas, não é? E no capítulo 12, nós chegamos num ponto praticamente culminante do ponto de vista da vida espiritual, que é o papel de Budi em nossa vida. É difícil explicar, é uma palavra que, é claro, é sânscrita. Geralmente é traduzida por intuição espiritual, mas, em si mesmo, isso dá uma ideia apenas muito vaga. A ideia fundamental é de que o estado pleno de consciência, do qual Budi é apenas um reflexo ou representação, permite a percepção da unidade da vida, vamos dizer, em seu próprio mundo. Na filosofia Vedanta, o veículo búdico é chamado Anandamaya Kosh, e Ananda, em sânscrito, quer dizer bem-aventurança. Isso quer dizer que a plena expressão deste veículo em nossas vidas seria um arrebatamento místico, um estado de alegria superlativa, não é? De bem-aventurança.
Então, em condições plenas, só os homens santos têm o despertar dessas faculdades. Mas o Dr. Taine vai nos mostrando como isso vai gradualmente despertando com diversas qualidades, como discernimento, compaixão, devoção, uma série de qualidades que estão relacionadas à percepção do todo e da harmonia das suas partes. E eu costumo sempre lembrar que discernimento não se compra na farmácia, né? Pode, às vezes, ser traduzido de uma forma muito popular como bom senso, como juízo na ação, mas se a gente lê as notícias e se aventura a assistir jornais, ou percebe que o mundo está carente até de bom senso. Não precisamos ir tão longe em virtudes transcendentais para ver a carência dessas qualidades. Então, quando a alma atingiu um estágio avançado de desenvolvimento, diz o autor, à página 125, é que lhe é possível tomar parte ativa em seu próprio desenvolvimento e cooperar com as forças que estão permanentemente pressionando-a na direção da evolução. Então, eu não sei se está claro para as pessoas que isso implica um grande número de reencarnações. Normalmente, essas funções búdicas começam a despertar depois que umas 700 vidas foram completadas no estágio humano. Pelo menos isso nós estudamos no mesmo livro, em capítulos anteriores, e é mencionado também em A Doutrina Secreta e nas cartas dos Mahatmas. Como sendo um número médio, eu sei que não precisa se tomar isso ao pé da letra, porque a progressão geométrica implicada de 777 pretende aludir ao fato, como foi estudado previamente, que 700 vidas são necessárias para o homem se tornar civilizado. Eu quero, com isso, dizer introjetar a lei e não apenas afirmar, desculpe, seu guarda, eu não tinha lhe visto, porque uma pessoa que só cumpre a lei porque o guarda está olhando, ela não introjetou a lei, ela apenas tem medo de consequência. Isso não é exatamente um cidadão, porque ele não compreendeu que a lei é melhor para todos, e transgredir a lei significa causar algum dano, ou não ser ético, pois, como dizia também o imperativo categórico de Kant, que é a base da chamada ética moderna, nós só poderíamos fazer uma ação, nos conceder liberdade para tal, quando nós imaginássemos ser possível conceder a mesma liberdade a todos. Então, se eu reclamo que o outro está fazendo, mas eu quero fazer, então tem algo errado. Tá? Vamos conceder essa lógica kantiana ao seu devido aspecto já estudado no corpo causal, porque até a percepção da lei implica numa abstração, sob pena de que as pessoas acham que a lei é uma pessoa, e aí se desculpam ou querem suborná-la. Porque nessa expressão, desculpe, seu guarda, eu não tinha lhe visto, eu não sei se apresenta-se como uma espécie de submissão e pedir desculpas, ou se por detrás já vem subliminarmente a ideia de oferecer alguma quantia, isso depende da reação da outra parte, para que, de fato, o outro não tenha visto também. Então, lamento informar que, nesse nível, não está havendo o cumprimento da lei.
Por outro lado, Budi é mais do que a lei. A percepção de Budi é um estado que está associado ao desenvolvimento de uma paz interior, de um certo estado de graça. Nós costumamos dizer que quando uma pessoa está bem consigo mesma, ela não é violenta, ela está em harmonia com a natureza. E é nesse sentido que Budi é aplicado, porque aqui é dito que é possível tomar parte ativa em seu próprio desenvolvimento e cooperar com as forças, no caso da evolução. O desenvolvimento de Budi marca o começo dessa fase em nosso progresso interior, que associamos com a espiritualidade. Então, vejam que, vou repetir, 700 vidas em média para se tornar civilizado e viver em conformidade com a lei, mais 70 para se tornar santo, para adquirir essa faculdade búdica de amar a natureza e os seres humanos e cooperar com a sua evolução, e mais 7 vidas para se tornar perfeito como um iniciado, já renunciante do mundo. Que é o que diz Efésios 4:13, até que todos nós atinjamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo. O bom senso sugere que isso não é possível de se fazer numa vida. 70, 80 anos, quem sabe 100, não são nada para uma pessoa se cristificar ou mais, atingir a plena medida da estatura do Cristo. Então, esse é um processo evolutivo que sugere várias encarnações. Tá? Pena, lamento, sempre repetir e informar, se é pela primeira vez para alguém, que já houve o ensinamento da transmigração das almas no cristianismo primitivo, já ofereci minha dissertação de mestrado que trata desse tema, particularmente a partir da página 89, no grande padre Orígenes de Alexandria, um dos doutores da igreja do cristianismo primitivo, discípulo de São Clemente de Alexandria e também de Amônio Sacas. Portanto, eu considero ele na minha dissertação em filosofia na UNB, está disponível, não é, no respectivo repositório online, sobre a reconciliação do platonismo com o cristianismo. Eu considero o padre Orígenes de Alexandria o elo perdido entre essas duas tradições, e ele foi tão perseguido por suas ideias tão profundas que nunca sequer chegou a bispo e teve que ser ordenado padre até em outra jurisdição que a gente chama diocese dentro da tradição cristã, porque havia uma série de invejas em relação à grandeza espiritual dele e da sua interpretação das escrituras, porque ele dizia que a escritura tinha corpo, alma e espírito. O corpo seria a letra, o aspecto literal que mata. A alma da escritura seria o intelecto que compreende, que entende que aquilo é uma alegoria, que é simbólico, que não toma ao pé da letra. Mas isso demanda uma sensibilidade que está associado ao nosso tema, que é Budi. E, por último, o espírito, que dá o arrebatamento no êxtase. Então, o espírito da escritura se obtém por experiência direta. Aí já estamos no nível de ato. Então, gostaria de enfatizar que a mesma tradição oriental e tem correspondente nessa ideia de que uma intuição espiritual é necessária para interpretar a escritura.
Em inglês, understand, aquilo que compreende, ou o verbo compreender, significa ver de cima para baixo, integrar um todo. Certo? Então, a verdadeira inteligência, intus legere, ler entre as linhas, significa uma capacidade maior do que apenas ler o que está escrito, mas encontrar o elo de ligação, que é o fio. Por isso, na literatura, a palavra sânscrita para fio é sutra. Então, os grandes sutras da antiguidade eram textos que, com esse fio de inteligência espiritual de Budi, se pretendiam unir as pérolas de um colar ou de um mala, não é, para a meditação, como um rosário. Então, não é apenas decorar o que está escrito, mas é encontrar a linha invisível que une as pedras do colar ou as sementes de um mala de meditação. E é, portanto, um tema difícil de ser abordado, porque nem todas as pessoas têm essa sensibilidade desenvolvida no mesmo grau. Budi, segundo o autor, é a representação das manifestações peculiares da consciência que tem lugar através do corpo búdico, às vezes também chamado crístico, ou referido como Cristo interno, por exemplo, em Colossenses 1:27, Cristo em vós a esperança de glória. Também em Gálatas é dito, sinto em mim as dores do parto até que o Cristo seja formado em vós, se eu não me engano, 3:19. Então, vocês vão verificando a ideia de que é um tipo de sensibilidade que está se desenvolvendo, que está nascendo. O nascer do Cristo no coração é chamada a primeira iniciação, e as suas qualificações básicas estão, eu suponho vocês saibam, enumeradas em Aos Pés do Mestre, sendo que a primeira é o discernimento entre o real e o irreal, entre o certo e o errado, que ultimamente, eu volto a dizer pelo noticiário, parece que anda de férias. Então, se nós formos verificar neste sentido, é uma faculdade de percepção que tem sua origem no plano búdico, no Anandamaya Kosha, o veículo da bem-aventurança. E o autor insiste que, quando, porém, as vibrações do plano búdico descem ao cérebro físico, perdem muito de sua intensidade e aparecem na consciência física enormemente reduzidas pela transmissão através dos veículos ou planos intermediários. A percepção direta da unidade da vida no plano único torna-se, assim, inteiramente compaixão, empatia, visão interior, ou insight, como geralmente chamam em inglês, e visão direta da verdade, e torna-se inteiramente intuição e conhecimento das verdades da vida superior ou da vida espiritual. Então, como o nome deste capítulo é o papel, ou se refere às funções do princípio ou de Budi em nossa vida, tendo em vista que o próximo capítulo, número 13, se refere ao desenvolvimento de Budi, e aí vai dar sugestões de como fazer essas qualidades ou sensibilidades despertarem ou terem uma evolução mais acelerada em nossas vidas. Primeiro, ele tenta definir que qualidade é esta. E eu gostaria de fazer uma breve digressão sobre a palavra holos em grego, que significa todo,
E daí vem o termo holograma, que serve para nós como uma analogia, talvez, que é uma fotografia que fotografa não somente um feixe de luz, como usualmente se usa numa câmera fotográfica tradicional, mas sim quando se fotografa a onda inteira. E para isso é necessário certas condições isoladas ou controladas de iluminação a laser, que tem uma frequência de luz controlada dentro de um certo padrão repetitivo em comprimento de onda, e o resultado disso é a possibilidade de expor o filme de modo que se fotografe a onda e não apenas o feixe. O resultado desse filme assim despertado pela luminosidade especial é que, se nós incidirmos um feixe de laser por dentro do filme já agora devidamente revelado, vai aparecer um monte de pontinhos, não uma imagem, mas quando o feixe de laser cruza, aí se abre uma imagem em 3D, porque se reproduz a onda e não apenas um ângulo do objeto. Então, todos os progressos, não sei, a minha filha acabou me levando, a gente diz que a gente levou, mas vamos ser verdadeiros, foi ela que me levou para a Disneylândia a assistir a Casa Mal-Assombrada, onde os tais dos fantasmas da Disney são apresentados em 3D, tá? Em 3 dimensões. E aquilo, sim, é algo fantástico. Mas eu apenas diria que tais desenvolvimentos tecnológicos reproduzem o que a gente chama de holograma, a compreensão do fenômeno luminoso como gerações anteriores não tiveram. E o que eu pretendo aqui estimular na nossa reflexão com essa analogia é que, se vocês pegarem o filme e cortarem na metade, não sai a metade da imagem do outro lado. Se vocês cortarem a quarta parte, ainda sai a imagem inteira. Suponhamos que eu fotografe um elefante com iluminação laser. Aí vocês imaginam, eu cortei, vai sair a metade do elefante. Não, o elefante vai sair inteiro. Se eu cortar a quarta parte também, vai talvez perdendo nitidez, mas ele sempre sai inteiro, mesmo seja a 16ª parte, a 32ª, e vocês podem ir dividindo em metades quanto quiserem, que o todo sempre é preservado. Daí a expressão holograma. Certo? Então, esse mistério de que a parte pode perder nitidez, mas ainda é uma expressão do todo, é o que está no nosso coração. Nós temos uma faísca, uma centelha divina, para usar a expressão de Blavatsky, a mônada, para usar a expressão de Pitágoras, do grego monos, essa unidade primordial está no nosso coração, porque o princípio onipresente, por sua definição, tem que estar em toda parte. Então, a ideia do absoluto, que é a primeira proposição do proêmio de A Doutrina Secreta de Blavatsky, inicia dizendo ou falando da existência de um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável. Então, essas 4 características deveriam nos fazer pensar como que uma coisa pode ser onipresente, eterna, sem limites e imutável. Então, até falar de evolução espiritual, nesse nível, é um contrassenso, porque o espírito é imutável.
O que evolui são os veículos através dos quais essa presença se faz sentir. Então, é o corpo físico, é o cérebro, são as expressões do duplo etérico que se purificam, permitem a passagem de emoções mais puras no astral e no mental, mas tudo isso, se não estiver sintonizado com o veículo búdico, implicará não haver compreensão. A compreensão, a inteligência, eu vou insistir, depende da integração da percepção, como o Eureka de Arquimedes, quando finalmente a gente diz na linguagem corriqueira e popular, caiu a ficha, ainda que, na verdade, nem tenha mais telefone com ficha, e até para os jovens a gente tem que explicar de onde vem a expressão. Mas enquanto não cai a ficha, essa era a realidade do orelhão, não se estabelecia a conexão. Então, a conexão, a ideia, o insight flui, como também compara Taimini, como um raio no meio de uma noite escura. Então, a pessoa está na floresta, talvez com uma lâmpada, talvez com uma lanterna, mas ela nunca conseguirá, com uma lanterna, iluminar toda a floresta. Ela pode levar várias lanternas, 1000 lanternas, mas ainda serão apenas 1000 árvores que serão vistas. Quando cair um raio, se enxerga a floresta inteira, mesmo que dure só um instante. E é essa intuição, essa percepção integrada da dimensão da maravilha que é assim contemplada, que é transformadora. E é por isso difícil definir o que seja o poder de Budi em nossas vidas. Quanto mais esse canal está aberto para a percepção do todo, mais santificada fica a vida da pessoa. Como ele diz, depois de tratar dessas funções elementares, mas pouco conhecidas de Budi, chegamos então a algumas funções que se desenvolvem nos estágios posteriores da evolução. Eu estou imaginando que ele queira se referir a depois das 700 vidas preliminares, certo? Uma dessas funções é chamada discernimento ou viveka em sânscrito. O que é essa faculdade conhecida como viveka? Geralmente é definida como discernimento entre o real e o irreal, mas penso que teremos uma ideia melhor se considerarmos como a capacidade de ver a vida e seus problemas como são em essência. Quero dizer, não segundo a aparência. Se estabelece aí, pela lógica, uma espécie de contraste entre a essência e a aparência, doxa grega. Tá? Portanto, se sugere que esse nous, essa inteligência, do ponto de vista grego, é uma função superior à doxa, que só emite opiniões, como também se usa a ideia de separar justamente o cerne da árvore de sua casca. Então, a essência está para o cerne, como a casca está para a aparência. Aquilo que na filosofia de Aristóteles é também chamado de acidente. Uma coisa transitória, aparente, superficial, acidental, que eventualmente não tem durabilidade, enquanto que a essência se refere ao lado espiritual, imutável, eterno. Não sei se consigo estabelecer assim em palavras esse contraste. O que é, pois, a palavra discernimento e sua origem em português e espanhol?
Em espanhol, cernidor é o nome de uma peneira que separa o grão grosseiro do grão fino. E também tem a ideia de separar o cerne daquilo que é superficial ou a casca. Então, definir que capacidade é essa que vai ao cerne das questões e não se deixa enganar pelas aparências é extraordinariamente importante. Eu me lembro do comentário da doutora Anne Beza sobre um certo juiz que era da Suprema Corte de Madras, agora chamada novamente Chennai, era o eminente juiz Subramanian Iyer, foi vice-presidente da Sociedade Teosófica, se eu não me engano, na época de Walpole, e ele diz, a doutora Beza, meditava todos os dias sobre Satya, ou a verdade, e desenvolveu, corporificou, introjetou também na sua conduta de tal forma a veracidade que ele era capaz de identificar quando uma pessoa mentia para ele. Vejam que qualidade extraordinária para um juiz. Não que ele fosse clarividente, mas, para usar a linguagem que a minha filha me ensinou, ele sentia pela vibe. Então, era na vibração do outro, era em alguma coisa que ele sentia pela intuição espiritual ou búdica. Ele não era um clarividente, mas ele era capaz de intuir que o outro mentia com segurança, porque não vibrava em consonância com a sua aura, que era acostumada com a verdade. Claro que isso só pode se desenvolver quando a pessoa, por sua vez, desenvolveu uma veracidade absoluta, mesmo à custa de ter que pagar qualquer consequência por ela. Então, isso também não é tão fácil de desenvolver assim, porque implica assumir o risco de sempre dizer a verdade. Não sei se vocês imaginam em que situações pode se encontrar uma pessoa às vezes, mas deixo esse assunto para a vivência prática de cada um. E é um dos pontos fundamentais dos yamas, a veracidade, como uma qualidade capaz de abrir os canais de Budi e tornar a pessoa santa. Então, eu deixo isso a investigar no Yoga Sutra, e também é muito conhecido que isso aparece nos 10 Mandamentos, no Panchasila budista, e assim por diante. Então, claro, depois, no capítulo seguinte, ele vai entrar nas condições nas quais Budi pode se desenvolver em nossa vida. Não quero me antecipar, mas já tem entregado uma dessas condições de aceleramento da qualidade de Budi. Tomemos agora, diz o autor, outra importante função de Budi, isso é, a capacidade de reconhecer e compreender as verdades da vida espiritual. Então, mesmo quando nós começamos a não nos deixar enganar e sentir a verdade em relação às coisas da vida, de forma semelhante, quando essa faculdade começa a se desenvolver de forma mais significativa, ficaria ou deveria ficar evidente que as verdades da vida começam a ser mais facilmente compreendidas por uma alma que assim desenvolveu tal sensibilidade. A intuição, como esse aspecto de Budi é chamado na psicologia ocidental, permite ao homem tornar-se perceptivo dessas verdades, sem ser por intermédio do processo incômodo do raciocínio
E, enquanto a intuição não estiver desenvolvida, um homem não estará apto a ver essas verdades. Então, nem todos compreendem por que se insiste tanto no desenvolvimento de Viveka nos primeiros 21 parágrafos de Aos Pés do Mestre, quando alguém poderia dizer, bom, mas afinal, se o objetivo é espiritual, para que essa qualidade, que alguns até acham que é mental, seria tão necessária? Porque, segundo a visão oriental, a causa do mal é a ignorância espiritual. Ou seja, uma disfunção cognitiva que não consegue mais distinguir sequer o certo do errado, muito menos o puro do impuro, e ela está tão enviesada, para usar uma expressão também popular, ela criou um viés, né, que vicia aquilo que vê. Então, ela não consegue ver as coisas como de fato elas são. Ou seja, para uma pessoa que não tem discernimento, a sabedoria é impossível. Vamos dizer, do latim sapere, é o verbo que tem a dupla conotação de saber e sabor. Sempre se deu a ideia de que o sabor de uma simples uva ou de uma maçã não pode ser descrito. Eu dava uma vez palestra nos Estados Unidos e uma senhora resolveu, deve ter lido algo sobre o Brasil, perguntar qual era o gosto do Guaraná. Agora, mesmo que situação constrangedora, se a gente quiser ter um mínimo assim de boa vontade, mas é óbvio que não se pode explicar o gosto de uma coisa. Para não dizer que não respondi à pergunta, eu disse, olha, é um gosto parecido com uma mistura de maçã com pera. Eu deixei o problema para ela. Então, se ela quiser fazer não sei quantas misturas, 3 partes de maçã para 2 de pera, ou 4 de maçã para 1 de pera, enfim, aí ela pode ficar fazendo testes para ver se ela chega no gosto do Guaraná. Mas, sinceramente, é uma pergunta irrespondível. A sabedoria, da mesma forma, só pode ser experimentada diretamente, é diferente dos livros. Os livros nós podemos ler, mas o conhecimento literal, eventualmente, me perdoem, mesmo não sabendo ler, até um papagaio é capaz de repetir. Mas um papagaio não tem intus legere, não tem a inteligência, que é a questão que nós estamos aqui tentando esboçar. Muito menos a inteligência espiritual, que vai além das cascas e chega ao cerne das questões. Então, por isso, vejam, é no início dito que a pessoa tem que se desprender das coisas mundanas. Então, o primeiro parágrafo de Aos Pés do Mestre é o que eu vou, em princípio, me permitir, solicitando também a condescendência dos ouvintes, ler um parágrafo que defina o discernimento. A primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem a entrar na senda. Aqui se refere, é claro, à senda ou caminho espiritual. E que significa real e irreal? Do ponto de vista da filosofia vedantina, particularmente o Advaita Vedanta, diz que o universo é fruto de Maya, ou ilusão, ou irrealidade, e que a essência imutável, que é real, é difícil de ser percebida. Portanto, a capacidade de distinguir entre a aparência e a essência já está aqui com outro nome. Real é a essência, irreal ou transitória, ou efêmera, ou acidental é a aparência. É isto, mas é também muito mais.
e deve ser praticada não somente no início da senda, mas a cada passo, todo o dia até o fim. Então, tem vários graus, vão se apresentar neles, assim, 21 parágrafos de progressiva dificuldade. O autor prossegue dizendo: entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Por que que as outras não merecem aquisição? Porque não duram. O exemplo justifica. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém, esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Não são irreais no sentido que não existam, vai aparecer lá um resultado, talvez na conta bancária da pessoa, mas o problema é que daqui a pouco ela morre, como Alexandre o Grande morreu aos 33 anos de idade, e deixou instrução, consta na história, de que suas mãos ficassem pendentes para fora do caixão, a lembrar que ele não levou nada desse mundo, embora tivesse conquistado o maior império da antiguidade. Então, morreu com 33 anos, nem usufruiu o que conquistou, não deu tempo. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e transitórias, reais e duradouras. Justamente o contrário, o contraste é com o que é real e duradouro, não é verdade? Coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras, quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Então, esse é considerado o primeiro passo na senda espiritual, buscar o que é duradouro, buscar o que realmente tem valor próprio, que não se desmancha com o tempo, não é? Por isso também é dito assim, porque sabe ele está ao lado de Deus, mantendo-se no bem e resistindo ao mal, trabalhando para a evolução e não por egoísmo. Até que aprendam a distinguir entre o real e o irreal, não se posicionam ao lado de Deus. E assim esse discernimento é o primeiro passo. Então, a vida espiritual não começa se algum grau de discernimento não foi conquistado. Também no primeiro passo do budismo é chamado Samyak Drishti, ou reta visão. É um tipo de sensibilidade, às vezes traduzido como reta percepção, reta compreensão, ou, segundo Olcott, até no seu catecismo budista, reta crença no karma e na reencarnação, ou seja, na compreensão que distingue o que é cíclico e se repõe, em detrimento ou em contraposição àquilo que de fato é duradouro, como a alma, que é justamente quem transmigra para outros corpos e levada pelo karma. Então, se eu não levar a percepção de que a aparência ou doxa ou todo o aspecto transitório da nossa personalidade é apenas fruto da lei do karma do que nós fizemos no passado, e talvez nem lembramos mais, talvez não lembremos daquilo que de fato fizemos, mas, enfim, daqui colhemos o resultado. Então, neste sentido, é que eu insisto em citar a ideia de que o discernimento tem vários estágios. Se não, vejamos no parágrafo 4, do Aos Pés do Mestre, são elaborados. Mas mesmo quando a escolha foi feita, deves ainda lembrar-te que do real e do irreal há muitas variantes. E o discernimento deve ainda ser feito entre o certo e o errado, o importante e o não importante, o útil e o inútil,
o verdadeiro e o falso, o altruísmo e o egoísmo, e no parágrafo 21 eu arriscaria dizer que volta para a essência e a aparência, porque distingue aquilo que é eternamente bom mesmo quando a aparência não é tão agradável. E daí toda essa capacidade precisa ser desenvolvida. Então, se vimos que é necessário ver o que dura, a segunda questão é o que é certo. E a distinção entre o certo e o errado anda tirando férias na vida das pessoas. A cultura tem. Porque, vejam, para se poder compreender o que é certo e errado, tem que se ter a métrica, tem que se ter, inclusive, a meta do processo evolutivo, que é a perfeição humana. É em relação a essa meta que nós temos o que soma e o que subtrai, o que aproxima e o que afasta. Então, a reta compreensão, ou reta visão, que é o primeiro passo do budismo, é o que nos leva a compreender o que nos leva ao nirvana e o que nos afasta dele. Certo é o que nos aproxima do nirvana, nos desprende dos desejos egoístas e das paixões vise e transitórias. Se eu não tiver essa percepção do que é puro e do que é impuro, do que é certo, do que é errado, do que é o bem e o mal, e o que Dr. Taimni vai insistir nesse capítulo e no próximo, é que se eu sou condescendente com o mal, eu vou escusando e justificando o mal e perdendo a sensibilidade de distingui-lo. Eu vou me tornando conivente e essa sensibilidade se recolhe porque a lente fica suja. E aí a verdade não tem mais importância. Eu tenho ouvido tantas vezes, desde a minha infância, que na esfera da política o sujeito rouba, mas faz. Então, infelizmente, já era de décadas atrás, eu não vou citar aqui nomes de todos que já usaram essa frase, mas, infelizmente, quando esse é o raciocínio, se esquece o que dizia Krishnamurti, de que os fins não são justificados pelos meios, senão que os meios acabam determinando os fins. Quer dizer, de acordo com a minha conduta, eu vou chegar numa meta ou na outra. Ou, para usar a expressão cristã, pelo menos a atribuída a Jesus Cristo, quando em Mateus é dito: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas as pessoas, muitas vezes, por ambição, ganância, etc., querem começar buscando o acréscimo para depois, talvez, encontrar o reino de Deus e sua justiça. Só que o que esse raciocínio, que a sensibilidade de Budi deveria nos despertar, é que isso é impossível. Se eu não usar desde o início os meios adequados, eu jamais chegarei ao reino de Deus e sua justiça. Eu vou chegar em qualquer outro lugar, provavelmente no inferno, mas não no reino de Deus e sua justiça. Lembrando que, do ponto de vista da filosofia oriental, o inferno não é eterno, mas um estado de consciência, para não consolidar outros erros da nossa teologia, que são lamentáveis e contraditórios no Ocidente, a ideia de um Deus que é amor e misericórdia. O conceito de danação eterna, para mim, soa como a maior contradição imaginável. Como que um pai celestial vai deixar seus filhos serem torturados até a morte nos fogos do inferno que ele mesmo criou? Não é possível. Então, quando a intuição se desenvolve, se percebe a contradição desses conceitos. E aqueles que estão ainda fazendo juras de levar o outro ao inferno não compreenderam nada. O que também não significa que se deixem enganar
por aquele que simplesmente apresenta uma aparência tentadora ou, de certa forma, conveniente a tentar nos enganar, mas que depois não cumpre aquilo que pretendia prometer. Então, se nós não somos capazes de acertar nesse nível, nem sequer um casamento conseguiremos estruturar, porque seremos enganados já na hora de escolher nosso cônjuge. Estou exagerando? Não é uma questão tão metafísica. Será que eu consigo distinguir o caráter das pessoas? Ou sou facilmente enganado na vida porque eu gosto de ouvir certas expressões e acabo ouvindo só o que eu gosto e não a verdade? Então, o discípulo é incapaz de ser instruído pelo mestre enquanto ele cai na ilusão. Então, deveria ser óbvio, embora aqui me seja obrigado a descrever o óbvio, e cada vez eu penso, à medida que a idade vai passando, que só me resta repetir o que é óbvio, mas que muitos não veem, é que eu não posso ser enganável. Se eu quiser trilhar a senda espiritual, eu tenho que distinguir o discernimento de perceber a verdade. E isso significa não cair no canto da sereia e no conto do vigário. Isso, para mim, me parece tão evidente, mas só se a pessoa desenvolve a veracidade e o costume de sustentar a verdade a qualquer custo, é que essa qualidade se desenvolve em nós. Caso contrário, se nós vamos concedendo e fazendo meias verdades, meias concessões, meios isso e meios aquilo, acabamos enredados num poço de mentiras que são distorções do que é. E o resultado da mentira é o erro. É não se saber mais distinguir o certo do errado. E uma mentira leva a outra, e nós temos que ficar sempre com a mente preparada para escolher qual a próxima mentira que vai ser colada para tapar o erro anterior, e o resultado é uma mente completamente obtusa, onde a luz da verdade não desce, porque ela sofre tantas refrações e espelhamentos que não consegue mais distinguir. Se a água está turva e turbulenta, o reflexo do sol fica deformado. Nós não podemos ver o sol, a lua, em sua verdadeira grandeza, numa mente agitada pela mentira e pela paixão. Uma vez, se eu posso contar, estava dando palestras no Espírito Santo, lá em Vila Velha, e o lugar era até paradisíaco, se eu posso dizer. Havia ainda uma piscina e se refletia uma luz prateada sobre ela, mas era um momento ventoso. Então me ocorreu a pergunta se a luz que eu via refletida em cor de prata sobre as águas da piscina vinha da lua ou da iluminação de Mercúrio do poste ali próximo. Eu digo a vocês que vinha a rajada de vento e tornava impossível chegar a essa conclusão. Somente entre uma rajada e outra, quando a água ficava mais serena, é que se começava a distinguir o contorno da lua refletido no espelho das águas. Enquanto há uma grande agitação na mente, nós não sabemos qual é a procedência da imagem. Nós não vamos conseguir distinguir o verdadeiro do falso. Nós não vamos conseguir distinguir o que é espiritual e o que é passional, o que é amor e o que é paixão, o que dura e o que não dura, e nem um casamento vai durar se eu não desenvolver essa qualidade.
Porque eu vou ser enganado ou vou querer enganar, o que talvez seja ainda pior. O resultado é o que diz o Patanjali no Yoga Sutra, né? Dukkha Jnana Anantam, né? Sofrimento e ignorância sem fim. Porque de uma mentira vai a outra, nós somos sempre enredados num karma que não acaba, se puxa um fio do novelo, vem toda a lã do planeta, é uma coisa horrorosa, não acaba aquela sucessão de causas e efeitos maléficos. Um dia eu tenho que me posicionar e dizer: não vou mais conceder a mentira na minha vida. Quando isso acontece, a espiritualidade tem chance de florescer. Aí nós começamos a dar espaço para um fio da verdade descer sobre nós, como um raio de luz no meio da escuridão das nuvens. Então, aqui é dado toda uma progressão do real e do irreal, do certo e do errado, do importante e do não importante, do útil e do inútil, do verdadeiro e do falso, do altruísmo e do egoísmo, e sei lá por que outras progressões isso vai nos levar ao desapego das coisas que são inúteis, o desapego das coisas que não são duradouras. Então começa a reduzir a intensidade dos desejos, porque se compreende que eles não duram ou que seus resultados são fogos fátuos. Aí a mente começa a serenar e desenvolver a boa conduta. E, por último, aparece o amor. A minha filha, com pouca idade, já há 6, 7 anos, começamos a ler aos pés do mestre. Um dia ela perguntou: ué, mas se o amor é a mais importante, por que é a última? Ah, porque amar todos amam. Tem até o filme que eu sempre lembro, Os Brutos Também Amam. Tá? Mas que tipo de amor é esse que se mescla com possessividade, que resolve a tiro e bala, quando há um bate, massacra, possui e submete? Todos os tipos de tirania encobertos pela palavra amor não são aceitáveis do ponto de vista espiritual, porque tudo isso tem que ser purificado antes que o verdadeiro amor possa florescer. Não fica evidente que o amor não resiste ao convívio com a mentira? Que ele fica degradado com o ciúme após? Eu não sei, para mim são coisas evidentes e óbvias, mas tem que escrever um livro, explicar. Então, quando nós estamos falando de Budi, então, de novo, Dr. Taimini insiste conosco na profundidade desse tema e diz: devemos, entretanto, ter o cuidado de não tomar nossas ideias irracionais e, às vezes, loucas como sugeridas pela intuição. É muito melhor permanecer no terreno firme, ainda que pouco fértil, do intelecto, até que o nosso Budi tenha se desenvolvido suficientemente para dar-nos uma direção nítida, do que nos abandonarmos a impulsos e superstições que gente emocional facilmente toma pela voz de Deus. Então, a palavra intuição é usada para coisas que não são espirituais, ou que são meras ilusões, onde a pessoa quer ouvir e acaba ouvindo o que quer ouvir. Temos que enfrentar todos os dias problemas da vida, e às vezes o mais difícil é decidirmos como agir. Então, se as condições e requisitos anteriores mencionados não foram preenchidos, a pessoa às vezes não sabe mais nem distinguir o que é certo do que é errado. Budi não irá dizer-nos em detalhe como fazer, mas irá indicar-nos em linhas gerais e corretas o que fazer.
O problema dos meios e modos tem de ser elaborado pela mente. Isso sim é uma função intelectual, estratégica. Mas o quanto mais nossa natureza espiritual se desenvolver e mais clara a luz de Budi brilhar em nossa mente, mais estaremos aptos a viver cada momento do dia como deve ser vivido, em perfeita harmonia com a vontade divina, ou a percepção da verdade da unidade da vida. Quando vem que outros sofrem até certo ponto juntos com as outros, vendo a crueldade, sentem a necessidade de agir em auxílio de seu irmão maltratado. A verdadeira compaixão e a profunda preocupação com o bem-estar dos outros não deve ser confundida com concepções puramente ideológicas de fraternidade baseadas somente no intelecto. Vemos essas concepções encontrarem expressão no mundo moderno nos mais terríveis conflitos associados com crueldade e insensibilidade de natureza mais bárbara, como querer impor a fraternidade à ponta de baioneta ou a bala. Então, isso não existe. Nós temos que usar, é claro, a força para preservar a lei e a ordem, se necessário, mas não devemos ter a ilusão de que uma ideologia possa ser imposta à força e produzir resultado espiritual. Então, o autor está nos lembrando que Budi não vem junto com crueldade e insensibilidade. A verdade é que, quando o corpo búdico está suficientemente desenvolvido e o ego está perceptivo da unidade da vida no plano búdico, esse conhecimento infiltra-se na consciência inferior e aí aparece como compaixão e ternura por todas as criaturas vivas, nas quais, notavelmente, características de todos os santos e sábios são essas duas qualidades. No caso das almas mais jovens, cujo veículo búdico não está suficientemente desenvolvido e a unidade não é visível no plano mais elevado, o sentido oniabarcante de unidade e compaixão está naturalmente ausente, sendo o egoísmo e a crueldade os modos normais de expressão em sua vida. Então, eu acho muito importante que se perceba, e estamos, pelo visto, com dificuldades de chegar à paz mundial, parece mesmo que não aprendemos muito com a Segunda Guerra Mundial. A Europa está de novo com um conflito. Recém cumprimos aí aniversário da queda do Muro de Berlim no dia 9. Então, vejam que parece que as coisas se repetem e a humanidade pouco compreende, né? Eu assisti meu avô no sofrimento de não poder ver antes da sua morte os parentes que estavam do outro lado do muro. Como que vai se pretender sustentar algo que seria bom se tem que ser imposto desta maneira? Há algo errado quando esse tipo de imposição aparece. Eu tenho a impressão de que é intuitivo perceber isso, e quando a ideia fica mais importante que o amor, aí Krishnamurti faz graves considerações, dizendo até na primeira e última liberdade que a esquerda não é outra coisa senão outra face da direita, indiferente de grau ou modalidade, porque ambas estão baseadas em valores sensoriais, o que é uma maneira elegante de dizer que ambas são materialistas. Se nós não tivermos o elemento divino,
Na conduta humana, tudo mais vira imposição pela força ou pelos interesses da ganância. Aí nós temos os 7 pecados capitais. Uns preferem a preguiça e a inveja, outros a ganância e a avareza, e no fim é tudo nivelado por baixo. Onde está a fraternidade universal? Por que a bandeira da Sociedade Teosófica prioriza em seu primeiro objetivo essa fraternidade? Porque só a partir daí pode haver a libertação do sofrimento. Então, eu faço essas menções porque os valores materialistas podem variar de grau e distribuição formal, mas são essencialmente a negação do espírito. A maior parte dos santos e sábios, diz o autor, não é, que apareceram no mundo de tempos em tempos, não eram letrados, não adquiriram conhecimento de livros e, no entanto, mostraram tal compreensão dos problemas fundamentais da vida que se colocaram predominantemente acima de seus contemporâneos. Não é um problema teórico, é um problema do coração, da pureza do coração, da ética na vida. Porque a ética condiciona, se a ação não é pura, o coração também não será. Porque para que uma pessoa haja, ela tem que pôr a mente e o coração em movimento para lhe dar motivação. A ação pode até sair mal, mas se ela foi bem intencionada, é uma coisa. Agora, quando nós vemos a repetição dos erros, então a boa intenção está ausente. E é óbvio que dali não virá amor e sabedoria. Existe um provérbio chinês que diz: se um homem me engana uma primeira vez, a vergonha é dele. Se um homem me engana a segunda vez, a vergonha é minha. Então aí faltou a minha percepção. Ser enganado mais uma vez, e vou para a terceira, para a quarta. Então, onde está a minha percepção? Por mais iluminado que seja um santo, se lhe for dado um problema de cálculo diferencial, ou se lhe for feita uma pergunta sobre o mecanismo do motor de um automóvel, ele não estará apto para dar uma solução, a menos que antes tenha feito um estudo especial desses problemas. A aquisição de conhecimento detalhado sobre tais coisas é uma função da mente e não de Budi. Budi nos dá o senso infalível do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. Dá-nos a capacidade de ver tudo em sua perspectiva apropriada e em sua essência. Quando a consciência búdica começa a desenvolver-se num homem cujo temperamento emocional, tomando o aspecto intenso de amor, ou na forma mais conhecida de bhakti ou devoção, enquanto que no intelectual aparece como visão clara e ampla de todos os problemas fundamentais da vida. Então, Budi pode se apresentar no devoto e se apresentar, talvez, no erudito, mas vai se apresentar de forma um pouco distinta, mas sempre com a essência e não com a aparência. A capacidade de aprofundar, dentro da visão do todo, o certo do errado, o egoísmo distinto do altruísmo. O que não significa que só amor ou só inteligência baste, mas sim
que um dos aspectos da consciência será preponderante nos estágios iniciais e terminarão por se fundir num estado de consciência que não é nem puro amor, nem pura inteligência, mas uma síntese de ambos, o famoso casamento alquímico do Sol e da Lua, ou da razão e da intuição. Então, ele diz que, no caso da verdadeira sabedoria, ver a verdade e viver a vida são inseparáveis. Por isso que o primeiro passo, que é a reta visão, é também a reta compreensão e é o início do reto viver. É isso que Buda nos ensinou, já no primeiro passo que leva ao nirvana. Não sei se me alonguei muito com a paciência dos irmãos, mas Deus me perdoe se houver interesse em perguntas, participações ou mesmo divergências. A Sociedade Teosófica, graças a Deus, está baseada no princípio mais que sagrado da liberdade de pensamento e, por isso, nós oferecemos a vós agora a palavra. Não sei se a Lili gostaria de coordenar ou acrescentar alguma coisa. Você Com os queria meus falar, Azul? agradecimentos. Achei que a Azul tivesse aberto o microfone. Eu entrei na frente. Não? Não, Ricardo, na verdade sempre fica assim tantas reflexões, né? Eu não tenho assim nada para perguntar exatamente, mas eu fui anotando aqui tantas coisas aqui enquanto você está falando e, e a gente e sempre é dito assim, né? A gente sempre estuda, né? Assim que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E aí você falou uma coisa tão legal que é assim, o discípulo ele não pode ser instruído pelo mestre enquanto ele está na ilusão. Então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, né? Então, na verdade, ele nem aparece, né? Ele nem, esse fato dele, enquanto a gente estiver nesse mundo de ilusão, a gente pode até, será que é possível a gente querer trilhar uma senda espiritual e a gente não ter vontade de fazer Veja isso? bem, há contradições, uma parte da gente quer e outra resiste. Mas o que tu disseste indica que tu estás pegando o espírito central, o cerne do problema. Ou seja, o livro Autocultura que nós estamos estudando é justamente um desenvolvimento das qualificações que, é claro, se apresentam aos pés do mestre de forma mais sintética, basta ver o tamanho do livro, mas que dão as condições para a senda começar. Porque senão o próprio mestre não pode nos instruir, porque nós não estamos abertos. Como eu ouvi outro dia num poema que me chamou a atenção, que antigamente se dizia que as paredes tinham ouvidos, mas que hoje em dia mais parece que os ouvidos é que têm paredes. Porque as pessoas estão tão fechadas dentro das suas ideias e não estão aptas a serem instruídas por algo mais elevado. Como que o mestre vai instruir se a pessoa fechou todos os canais e se tornou obsessiva por uma certa ideia? Não é? Ou outros que querem ouvir mentiras e fazem questão de serem encantados por elas. Então, o que eu posso fazer? O mestre não consegue. O discípulo tem que ter desenvolvido um discernimento prévio. Eu concordo. É que você ficar falando, eu fico assim, poxa, se esse é Bud, né, assim, sendo o intelecto, sei lá, esse discernimento, assim, tudo junto. Quando você começou lá no início, né, falando assim que a gente precisa compreender, perceber o que que nos afasta do Nirvana, o que que nos aproxima do Nirvana, às vezes eu fico pensando assim que parece que Bud não tá
é nada desenvolvido assim. Você está falando por mim, eu não estou falando para todo mundo. É porque a gente escuta, escuta e a gente ainda acaba, sei lá, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, aí a gente está aqui no trânsito, aí eu, meu Deus, como praticar yoga no trânsito? Como praticar yoga? Sabe? Então, então eu falei, poxa, se eu tivesse assim, Bud, não ia ter nem esse estado de questionamento, ia ter assim, a serenar a respiração, entender que se desse para entrar no estudo, entraria. Eu estava aqui pensando, porque o Bud também. Ter essas atitudes no dia a dia também está relacionado a esse Bud, não é? A forma como a gente age, como a É gente verdade. reage, principalmente, né? Porque a gente fica reagindo, a gente não está agindo de forma consciente, a gente só está reagindo às coisas que estão Na acontecendo. parte de domínio da mente, se tu me permites uma frase do Aos Pés do Mestre, para significa firmeza, de modo que possas dar menor importância às perturbações que todos encontram na vida diária e evitar a incessante preocupação com as pequenas coisas nas quais muitas pessoas consomem a maior parte de seu tempo. Quer dizer, a energia vai toda para coisas menores, e quando chega a hora de meditar, a gente vê que a mente está fora do prumo. Como que uma mente ansiosa vai meditar? Então, alguns querem meditar para conter a ansiedade. Muito bem, mas há o risco de se criar um círculo vicioso. A pessoa está tão ansiosa que não consegue meditar. Então, ela tem que começar com um discernimento de se desligar de coisas que não são tão importantes, senão a meditação nem começa. Não é verdade? Verdade, pura verdade. Puro Satya. Hum. Por favor, Vani. E agora me lembrei essa situação política está deixando a minha mente muito agitada e eu estou com dificuldade para meditar, exatamente isso. Uhum. Fiquei bem Bom, eu agitada. até acho que uma coisa é tu estares com o teu coração sereno de que tu fizeste a tua parte. A outra Sim, coisa é tu ficar desejando um certo resultado. Hum? Eu acho que a arte de viver está em oferecer a Deus o resultado e eu faço a minha parte. Deus é que decide. Ou, se tu quiseres, o karma sim. punitivo, eu sozinho não vou conseguir modificar o mundo, mas eu dou a minha contribuição e sigo o meu caminho, porque o meu caminho a Deus ninguém pode se pôr na frente, porque Deus está dentro de mim. Então, esse caminho é para dentro. Ninguém pode se. Eu posso encontrar obstáculos fora, mas não existe obstáculo interno que eu mesmo não tenha criado. Então, eu cumpro o meu dever, o meu dharma, é claro, até a Bhagavad Gita fala disso. Arjuna põe sua vida em risco pela causa lá, mas, ao mesmo tempo, ele não perde a conexão com Krishna e seu Sim. instrutor no seu coração. Então, nós temos que ponderar que há fatores kármicos que a sensação de impotência é muito ruim, É muito ruim, é muito ruim. A a sensação de sensação de impotência injustiça, de é impotência, exatamente. a exigência de paciência para aguardar o dia seguinte. É isso que eu digo, É. exatamente isso, mas eu Senão, sei daqui de a tudo pouco, eu isso. não consigo fazer nem o meu dever. Tem vezes que aí eu entro em contradição. Atrapalha tudo, mas é claro que eu sei de tudo isso, estou consciente, né? É, eu acho que o importante é a gente ter consciência de que a gente está agitada e tentar se acalmar, né? Isso, mas isso implica dar a Deus o seu rumo. Quer dizer, Sim, sim. veja de novo aquele raciocínio que os meios é que determinam os fins. Também tem pessoas que daqui a pouco saem do limite, querem resolver, fazer justiça com as próprias mãos. Aí nós Sim, vamos não. acabar tão transgressor quanto o outro que transgrediu. Eu tenho que É, trabalhar noutra frequência. Senão eu claro, com certeza. nivelo por baixo com um agressor, certo? É, Isso é não, o que com nem certeza. todos compreendem.
A resposta espiritual é não resistir ao mal, é pacificamente ensinar a outra luz, porque a causa do mal é a ignorância. Mas se as pessoas não querem mais optar pelo bem, de qual foi minha surpresa que no meio dessa confusão toda, lá dos Estados Unidos, que também está com uma eleição inconclusa, e parece que o anterior teve problemas também, até com votos pelo correio. Imagina se no Brasil tivesse voto pelo correio. Por favor, não pensem nisso. Tá? Então, o que acontece? Não é? De repente, aprovaram a cannabis, aí, a marihuana, ou o nome que vocês queiram dar, a maconha, em alguns estados, não por ponto de vista medicinal, mas alguns estados da Federação Norte-Americana, não sei, eles incluem outros votos no meio do processo dessas eleições, aprovaram o uso da chamada maconha recreativa. E aí eu fico ouvindo argumentos a favor que, na verdade, é menos problemático que o álcool e que outras drogas. Nossa! Não vem que tira as condições de meditação, bloqueia o caminho espiritual, tem um efeito que perdura a longo prazo, não é como outras drogas que tem um pico e sai do sangue, não, isso geralmente a pessoa vai para a segunda dose antes de que a primeira já cessou, e o resultado é que ela está permanentemente chapadona, para usar o termo popular. Então, o Buda dá 5 características daquele que busca o nirvana na ação, chamado Panchasila. Então, não causar, não matar, mas se estende talvez para não violência, né? Não roubar, não ter relações sexuais ilícitas, não mentir e não usar de substâncias intoxicantes. Se vocês ferirem uma das 5, o nirvana vai ficar mais distante. E se meditarem sobre isso, vão ver que é verdade. Ô, professor, né, de uma dessas daí, a intoxicante, por exemplo, no caso, a pessoa tem que tomar mesmo remédios psicotrópicos. Isso aí é uma delas, é uma das falhas? Veja bem, se é uma questão medicinal, eu vou considerar como um mau karma, mas vai ser administrado dentro de uma dosagem. Sim. Mas as pessoas que usam para efeito recreativo, como foi aprovado agora, estou usando um exemplo, esqueceram qual é o sentido e o propósito da vida. O propósito da vida é ficar chapadão, é uma curtição. Então, o simples fato disso indica a completa ignorância do mundo nos tempos ditos modernos, científicos, tanta erudição e ciência para criar a bomba atômica e liberar a maconha. Então, é isso que nós chamamos uma civilização? Nossa! Então, não, mas eles dão liberdade de fumar. É o propósito da vida, mesmo... o que nós estamos fazendo aqui. Sim, mas acontece que eles fazem isso para as pessoas ficarem submissas a eles. Como é que aquela pessoa vai ter poder de raciocínio? Não vai, se ela está chapadona. Então, você fala para ela, ela vai ter como verdade, legal, paz e amor, isso e aquilo outro, e eles vão fazer o que eles querem. Então, se não consegue por um jeito, vai por outro, que é mais fácil, e esse aí é o mais fácil. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América, que alguns consideram como lugar em que os mestres escolheram para fundar a nova raça no século 27. Pois é. Então, é para ser o lugar onde os mestres escolheram que a sociedade teosófica fosse fundada, porque ainda era o lugar no Ocidente que era mais arejado para ideias novas, em Nova York. Então, estou querendo mostrar a vocês que isso é considerado o pico da civilização, e se nesses lugares os valores estão decadentes dessa forma, o resto. Nós estamos vendo que nós estamos em Kali Yuga, que não é um problema desse país ou daquele, é uma falta de espiritualidade geral. Então, nesse sentido, temos muito que trabalhar para levar a luz ao mundo,
porque o propósito da vida se perdeu para a maioria das pessoas. Então, A estamos grande maioria. aqui lembrando da importância do trabalho teosófico. Pois não, Zu, o que tu estás assinalando? Eu tô achando assim, tá me ouvindo? Tá, né? Sim, claro. Eu acho assim, pela primeira vez eu vi uma descrição mais clara de Budi, assim, porque essa percepção dele de colocar que ela é uma síntese do amor e da inteligência, quer dizer, que não basta um dos dois. Você pode ter a mente absolutamente, tá em desenvolvimento, ter uma mente desenvolvida, mas se faltar o amor, o Budi não está acontecendo, quer dizer. Porque, eu Isso. sempre vou perguntar, porque você fala da intuição, mas a intuição é como se fosse uma prévia do que vai ser o Budi, né? É como se fosse assim, o despertar do Budi, quando você já está tendo a intuição, você já está indo no caminho. Mas nunca ficou claro para mim, eu digo, tá, mas o que é essa história? E quando ele coloca assim, fica mais fácil, porque a gente precisa ter elementos conhecidos. O Budi Claro. conhecido, pelo menos que o meu nível ainda, mas entender que ele é a soma de inteligência com amor me deu uma clareza, assim, e completou uma coisa que faltava. Eu achei brilhante isso e muito mais fácil de, vamos dizer, compreender qual é a complexidade de Budi, né? Que está Na muito verdade, as 4 qualidades de Aos Pés do Mestre são expressão de Budi, aliás, são condições para Budi florescer. Então, eu chamaria discernimento, desapego, retidão e amor. Quer dizer, o amor sem discernimento vira uma tragédia fanática. O discernimento sem amor pode ficar uma coisa fria e indiferente. Da mesma forma, o desapego sem boa conduta pode ser desculpa até para irresponsabilidade. E a boa conduta sem desapego pode virar, inclusive, farisaísmo e sentido de virtuosismo ou superioridade. Então, essas 4 qualidades de Aos Pés do Mestre, elas funcionam como contrapesos uma das outras, porque na mente, que é linear, a coisa tende a ir para os extremos. E o difícil de explicar é que Budi fica no meio. Então, ela não pode nem ser só amor, nem só discernimento. Ela precisa das duas. Ela não pode ser só desapego sem boa conduta. E nem boa conduta sem desapego, senão o fruto da ação é minha. Ou o desapego sem boa conduta é o caminho da irresponsabilidade. E não basta ver a verdade, tem que viver a verdade, né? É a soma da compreensão da verdade, mas a colocação disso como uma prática na vida. A vida não basta a verdade apenas, entendi a verdade, compreendi, tenho discernimento, já percebi, desenvolvi minha mente. Mas se não colocar na prática, na vida, não vai acontecer. Exatamente. A boa conduta e o amor levam para uma prática. O discernimento e o desapego levam à purificação. Mas os dois lados fazem parte do todo, não é? Fantástico. Gostei. Meus queridos, eu acho que, tendo em vista o adiantado da hora, eu faria talvez uma breve meditação de encerramento, lembrando que estamos agendados para o próximo capítulo para o dia 9 de dezembro, não é? Aí eu espero que todos já estejam mais tranquilos, já mais perto do Natal, sem tanta agitação, tá certo?
observando nossa respiração suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Então, durmam com os anjinhos. Estava demorando.